começar. Dilma entrando. Já ingressando. Deixa eu só abrir aqui uma página rapidinho para eu poder deixar tudo no esquema. Sua filha melhorou, Cláudia? Melhorou, graças a Deus. Tá só, assim, chatinha ainda, tá sem falar débil, tá bem disposta, tá comendo direitinho, então não é mais como a outra. É como se fosse uma gripe mais forte. Agora tá assim. Luan Santana, temos hoje Luan Santana. Ele quer pegar um mosquito, eu tô salvando o mosquito. Eu tô procurando o Luan Santana. É o gatinho. Olha, essa é minha amiga. Ela salvando o mosquito. Ele é caçador, menino. Tá querendo pegar o mosquitinho, eu consegui pegar o mosquito. Você conseguiu salvar o mosquito? Talvez. Oi, Jéssica, boa noite. Oi, boa noite. Hoje eu que não estou muito bem. Oh, meu Deus do céu. Mas você tá achando o quê? Só gripe, Jéssica? Não sei, lá no meu trabalho várias pessoas estão positivando. Você fez o teste? Vou ver se eu faço amanhã. Garganta, dizem que é o primeiro sintoma, né? A garganta fica ruim. Eu tô com tosse, tô com um pouco de coriza, o corpo meio mole. Muito líquido, muita vitamina C, muita vitamina D. Procura. Sim. Que aí é o tempo do seu corpo criar os anticorpos, né? Sim, porque eu tomei até as 2 doses, a terceira eu ainda ia tomar. Entendi. É assim mesmo. Mas eu já tive o Covid. Se for Covid, está um pouco mais ameno, né? Tá mais tranquilo. Verdade. É o que dizem, né? Sim. Mas me fala uma coisa aqui. Tá muito ruim? Dá para falar um pouquinho? Dá para se apresentar? Não precisa falar muito, não. Dá para falar um pouquinho, sim. Então, se apresenta enquanto as suas amigas vão chegando e a gente vai esquentando os tamborins aí. Se apresenta para o seu grupo, diz seu nome, o que você faz, se você faz o que você gosta e o que você espera desse curso. Finalmente, né, consegui participar em grupo, da tranquilidade. Meu nome é Jéssica, eu sou filha de santo da mãe Juliana, e, consequentemente, a gente não deixa de ser da mãe Ana, né, e da mãe Júlia. Eu sou técnica de enfermagem e psicóloga. Esse curso, eu acho que ele veio meio que para abrir os horizontes, né, para todas nós, para a gente se reencontrar e tentar ter um direcionamento tanto profissional quanto espiritual também, né? Porque, principalmente, eu acredito que nas minhas profissões, né? Aquela questão da gente cuidar sempre do outro, eu acho que eu preciso um pouco desse tempo de cuidar de mim também, principalmente espiritualmente, emocionalmente. E eu estou contando bastante com esse curso e, pelo que eu já tenho visto, está sendo bem diferente de todos que eu já participei. Ainda não consegui fazer a mandala, mas estou ansiosa para conseguir fazer, que eu acho que vai me auxiliar em muita coisa também. É verdade, é verdade. Gratidão, Jéssica. Eu espero, né, que a gente consiga chegar juntas, né, todas nós. Nos 21 dias eu vou fazer, a gente vai fazer no final, mais lá para frente, na próxima semana, de repente na última semana, na terceira, a gente vai fazer um trabalho juntas, que eu acho que vai ficar bem legal. Mas aí eu vou precisar de todas vocês para a gente poder fazer vai ser como se fosse um trabalho final, né, de finalização do nosso curso que a gente vai fazer junto. Mas vou deixar mais para frente, vou deixar em mistérios. Bom, então nós chegamos hoje à nossa aula falando sobre
sobre a procura da nossa turma, né? A nossa aula de hoje é para falar sobre isso, né? A sensação da integração como uma bênção, né? E aí a gente utiliza, né, o livro As Mulheres que Correm com os Lobos como base, né, porque é uma psicanalista junguiana que trabalha muito a psicologia do inconsciente, que é uma coisa muito bacana, né, para a gente trabalhar. E os arquétipos são mais facilmente absorvidos pela nossa mente em termos de associação. Então, quando a gente fala sobre o patinho... E quando a gente... Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera. Vamos lá. E quando a gente começa a falar com arquétipos, isso traz para a gente uma familiaridade e uma facilidade de associação e entendimento. E hoje a gente vai falar sobre algo que eu acredito que seja muito comum a muitas de nós, que é aquela sensação do pertencimento, né? De pertencer a alguém. Ah, o Xande, manda um beijo para ele. A pertencer a alguém ou a um local. E isso, a gente vai trabalhar isso hoje com a história do Patinho Feio. Vocês lembram da história do Patinho Feio? Uhum. Todas nós contamos essa história para os nossos filhos, sobrinhos, né? E aí eu vou trabalhar aqui com vocês. Eu cheguei a fazer uma... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Faz um estudante para mim. Faz um estudante para mim. Começou a chover aqui, a internet também dá uma... Ok. Vamos para o perfil, só um minutinho. Eu fiz uma postagem sobre o Patinho Feio, a gente vai trabalhar em cima dele, porque ele é bem sucinto e dá para a gente poder depois conversar sobre isso. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Compartilhar a tela. Show. Vamos lá para o Patinho Feio. Compartilhar. E aí eu fiz uma apresentação, eu coloquei uma postagem no Instagram falando o que o Patinho Feio tem a ver com a mulher selvagem, né? Nós já identificamos que nós somos essa mulher selvagem ou que desejamos retornar às nossas origens, né? Como mulheres selvagens, né? Trazendo a nossa energia para os nossos ciclos, para a nossa vida. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver. Alguém que está com o som aberto? Aí tá. Quem tá aí? Deixa eu ver aqui. Eu vou só ativar aqui o mudo para todo mundo, porque aí a gente consegue trabalhar aqui bacana. Vamos lá. Então, a gente começa perguntando, né? O que o Patinho Feio tem a ver com a mulher selvagem? Deixa eu voltar aqui, deixa eu entrar aqui. Voltei. As suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Nós somos curiosas, habilidosas e possuímos excentricidades leves de vários tipos que, quando bem desenvolvidas e aceitas, tornam-se a base da nossa criatividade para a vida inteira, considerando que a vida criativa é o alimento para a águia e para a alma. Mas ontem a gente estava conversando, né? A gente estava falando justamente sobre isso, né? Que nós não fomos estimuladas, muitas de nós não foi estimulada a ser criativa, né? Eu lembro que eu repeti um padrão que eu tive com a minha filha. Eu tinha uma imaginação, eu lembro que eu era muito pequena e tinha uma imaginação muito,
tinha muita imaginação, tinha os amigos imaginários, tinha toda aquela coisa. E eu lembro da minha mãe muito criticando isso. Eu lembro disso. E a Júlia, minha filha, quando era bem pequenininha, ela às vezes vinha do colégio, sinalizava no caderno dela que ela falava muito, que ela às vezes não conseguia se concentrar na aula. E às vezes eu me via mandando a Júlia, não, filha, cala a boca, não fala não, fica quieta. E aí uma vez eu assisti uma palestra e o psicólogo falava, né? Olha, nunca mande seu filho calar a boca, porque você não sabe se aquela criança que fala muito um dia vai ser um orador e você está tolhindo isso dele. Não é verdade, Patrícia? Com certeza, Aninha, é o que eu costumo dizer para os pais. Os pais que escutam seus filhos conhecem melhor, né? Porque é aí que nós vamos entender o que se passa na cabecinha deles, né? O que eles pensam, como é que eles enxergam e interpretam a vida. E muitos pais, não é desmerecimento, gente, eu moro no Ceará, onde a educação é machista, né? Eu me deparo atualmente com muitos pais pedindo para os filhos calarem a boca, que estão cansados, não dão oportunidade para as crianças falarem o que sente. A criança ela é inteligente, o inteligente ele é curioso também, então ele quer falar, ele quer expressar, ele quer externalizar aquilo que está sentindo, né? As novidades da escolinha. E muitos pais, como a Ana falou, não têm esse conhecimento, né? Porque não foram criados desta forma, né? Como nós falamos das crenças limitantes que vêm dos nossos ancestrais. E isso, como psicólogos, professores, como terapeutas holísticos, nós estamos trabalhando para desconstruir, né? Essas crenças limitantes. Com certeza, isso acontece muito. Exatamente. E aí, né, hoje a gente já consegue identificar em nós essa natureza curiosa enquanto crianças. E hoje, quando a gente observa, né, uma criança que é mais ativa, a gente já consegue um pouco identificar isso, né? Mas a maioria dos pais e educadores ainda não conseguem identificar isso, mas uma parte, graças a Deus, já está conseguindo isso. E aí, quando o self básico da psique é ferido desde cedo, a menina, né? Vamos enfocar aqui a menina, né? Porque a gente está com a mulher selvagem em questão, né? A menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e a cultura em que ela vive, além de verdadeiras, são totalmente isentas de preconceito. Ou seja, nós pegamos aquelas crenças do ambiente onde a gente está e a gente começa a acreditar naquilo, né? A gente acredita que aquilo é normal, né? E aí ela começa a acreditar que é fraca, que é feia, que é inacessível, independente do seu esforço em reverter essa situação, né? Se ela é um pouquinho mais gordinha, ela vai sofrer o primeiro tipo de preconceito que ela vai sofrer vai ser dentro da casa dela, né? Ah, mas você está gordinha, não come menos. E aquilo ela começa a achar que aquilo é normal. E, de repente, anos depois, ela desenvolve uma anorexia nervosa, ela desenvolve algum tipo de patologia porque ela cresce dentro de um ambiente em que ela não é aceita com a sua natureza original, né? E se a criança for rebelde, então já era, né? Ela pode ser, infelizmente, alvo de tentativas repetidas dos pais de realizar uma cirurgia psíquica, tentando remodelar a criança e alternar o que a alma da criança exige dela mesma, né? Então, a raiva, a rebeldia, né? Isso é visto de uma forma muito negativa, né? E isso desde que a gente cresceu, nós crescemos num ambiente de muita repressão, né?
E hoje a gente observa o quanto isso é danoso para nós, depois que nós crescemos, depois que nós nos tornamos mulheres, né? Porque aí vamos crescendo, mulheres inseguras, tolhidas daquela nossa natureza, né? Original. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas: a íntima e pessoal e a externa e cultural. E teremos um longo trabalho para cuidarmos dessa questão, né? Então, aí a gente vai fazer o quê? Um trabalho reverso, né? A gente vai começar a voltar no tempo para a gente poder entender em que momento que a gente se perdeu da gente, né? E aí a gente vai fazer uma mesa radiônica, uma apometria, uma constelação familiar, e aí descobre lá essas questões que ficaram lá atrás, porque elas ficam dentro de uma área tão não perceptível pela gente, que a gente vai repetindo esses padrões ao longo da nossa vida, sem notar que a gente está ali a 30% da carga, 40% da carga, né? E o patinho feio, ele é um pouquinho isso, né? Patinho feio. Eu vou ler um pedacinho aqui para a gente poder comentar um pouco sobre isso, tá? Já estava quase na época da colheita, as velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho, os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. As mulheres tricotavam blusas para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais e um pouco mais a cada dia que passava. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata. E, afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir, até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes seus novos filhotes. Estava, porém, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Eles não são lindos? Gabou-se ela. Mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata, e essa tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de peru, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como um ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água. Você sabia? Ela sabia, porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Não estou preocupada com isso, disse ela. Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro. Seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata reclinou a cabeça, esticou o corpo e o contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja um peru mesmo, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. É ele, é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, no ângulo certo, ele é quase bonito. E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda, mas antes que o percebesse, outro pato atravessou o quintal e a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. E a mãe pata gritou: pare com isso! Ora, é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem, retrucou o valentão. Oh, mas uma ninhada, como se já não tivéssemos bocas demais a alimentar, exclamou a pata rainha com um trapo vermelho na perna. E aquele lá, aquele grandão e feio, bem, aquilo sem dúvida é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. Ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu o seu topete. E o final dessa história, vocês lembram qual é? O patinho feio tentando, ao longo da sua jornada,
com a sua mãe, tentando se integrar àquele grupo e super diferente deles, sofrendo todos os preconceitos, as agressões, tentando achar o seu lugar, né? E o que a gente acha de similaridade dessa história com algumas histórias que nós vivemos ou uma história que a gente conheça de alguém? O que vocês acham? Oi. Eu acho que essa situação toda acontece com a gente desde a infância, né? Começa lá na escola, aí se você ficar fora do padrão que a sociedade diz que é o correto, você sofre bullying, ou por ser magra demais, ou por ser gordinha, ou por ter o cabelo mais cheio, ou por ter o cabelo mais ralo. Acaba que a gente não sabe exatamente o que é o certo e o que é o errado, né? E a Exatamente. sociedade impõe aquela beleza, vamos supor, de modelos, né, como correto. E eu acredito que, principalmente as crianças, se não tiverem um embasamento familiar, um acompanhamento, uma escuta, ela se deixa levar. Muitas das vezes, afetando seus psicológicos, né? E isso não para e vai afetando de geração em geração, de idade a idade. Começa na infância, vai para a adolescência, aí até que forma a fase adulta. E eu acredito que isso não é só na parte física, né? Eu acho que tudo que você questiona ou que você vai contra o que a sociedade impõe como correto, você vira o patinho feio. Vamos supor, a gente padronizado como, entre aspas, a religião correta seja o catolicismo, porque é desde lá do tempo da escravidão. Todo mundo, todas as pessoas que seguem uma religião diferenciada, pelo que gosta e pelo que acredita, é taxada como errada, entendeu? Ou bem criticada, ou bem apedrejada. É como se a todo momento a gente tentasse, né, conquistar essa padronização, que não existe, porque cada um tem o seu padrão, cada um é bonito, ou então segue o que acredita ser melhor para si. Mais ou menos isso. E a gente se vê, né, o tempo todo tentando se enquadrar, né? É o cabelo liso, é o corpo fininho, é o rosto lisinho, são os dentes brancos, né? A gente vive numa sociedade que tenta nos colocar dentro de padrões, né? E quando a gente não consegue se encaixar dentro desses padrões, a gente sofre, né? E a gente hoje tem a possibilidade de abrir um pouco a nossa voz para isso. Mas imagina as nossas avós, as nossas bisavós e até mesmo as nossas mães, né? Verdade. Aninha, a Júlia está pedindo para você aceitar ela. Acho que é a Júlia. Já adicionei ela já. Já. É que eu estava perdida aqui nos comandos aqui, eu já me achei. Fala, Ana, Denise. Eliane aqui. Então, posso falar um pouquinho, Ana? Está me ouvindo, Eliane? Pode sim. Então, eu estou achando muito legal essa moda agora das mulheres negras e morenas, né, que eu me incluo também, de estar assumindo seus cabelos, né? Eu antes alisava o cabelo, meu cabelo caía, eu não gostava do meu cabelo, no período que eu trabalhei no banco durante muito tempo, e era padronizado, né? Principalmente a época que eu trabalhei, agora não, agora já entro numa agência e vejo as meninas com seus cabelos mais assumidos, fico até feliz de ver. Mas é libertador isso, eu sinto na minha pele isso. Às vezes, para eu sair, eu levava 2 horas com um secador esticando o cabelo ressecava, e aquilo era uma coisa que se eu não fizesse aquilo, eu não ficava bem. Hoje eu lavo a cabeça e saio com o cabelo molhado. Então, eu acho que aos pouquinhos, né? Claro que é um trabalho muito grande que há de ser feito ainda, mas eu acho que aos pouquinhos isso está começando a soltar, né? Eu sei que, então, essa sua aula, essa sua fala, enfatizando isso é muito importante para que a gente se assuma, né? Se goste do jeito que a gente é, né? E eu falo assim das mulheres negras, eu estou voltando a esse assunto, porque
normalmente sofrem não só as mulheres negras, mas quando a outra moça falou aí agora, as gordinhas, as magrinhas demais, e há uma cobrança muito grande num padrão que tem que ser igual, não tem que ser nada igual, né? A gente tem que se vestir e estar bem do jeito que a gente é. Então, é muito importante realmente estar enfatizando isso, né? E as mulheres sofrem muito com isso, realmente, né? Exatamente, É isso. Eliane. E imagino que o quanto você se sente livre, né? Quando você lava o seu cabelo e sai com o seu cabelo molhado. Isso é libertador, né? Isso. Aí assim, assumo o meu cabelo curto, meu cabelo eu não posso usar grande, existe o padrão da mulher de cabelo comprido e liso, que é bonito, mas aquela que não fica bem, que o cabelo não aguenta, entendeu? Aí, gente, mas é muito bom quando você se gosta do jeito que você é. Mas isso foi um trabalho, tá? E Isso realmente a gente é criado para viver um padrão. Eu agora mais madura, e eu acho que essa moda agora para nós mulheres foi libertador isso. As cacheadas, os cabelos crespos, a moda aí ficam lindas, né? Tem as E uma tranças. mais linda que a outra. Eu vejo lá em Madureira, Fica né? parecendo Umas tribos, né? Eu vejo cada mulher mais linda parece, que a outra, com cabelo desse tamanho. ou às vezes trançado, fica parecendo umas princesas africanas, né? Eu acho mal barato. Assim, eu vou até um pouquinho além do que a Eliane, né, falou. Eu me ponho muito nessa questão, nesse lugar de fala, porque eu sou negra de cabelos cacheados. E por muito tempo eu achei que o padrão seria cabelo liso, com progressiva, e me sentia bem naquele momento, daquela forma. É verdade. Só que eu comecei a perceber que vai um pouco além da moda, é uma questão de identidade, né? é uma exatamente uma questão de aceitação, de você se reconhecer como uma mulher bonita, com as suas qualidades e com os seus estereótipos que você vem desde que você nasceu. Que você não precisa alisar para ficar no padrão para você se sentir bonita, entendeu? Eu acho que é uma conquista. E a aceitação, eu acho que gera muitas coisas, né? A aceitação própria, o amor próprio. Se respeitar e não querer ser igual ao outro, né? Querer ser você mesma, de qualquer forma. Eu acho isso muito libertador. Fiz, inclusive, 2 vezes, passei pela transição. E agora eu tô firme, tô amando meu cabelo, meus cachos. Eu acho que adoro colocar trança. Muita gente pergunta assim: ah, mas você bota trança, seu cabelo não precisa, já tá grande. Eu falo, gente, mas eu acho lindo, eu acho maravilhoso. E poder muda, mexer né? no cabelo dessa forma, exatamente. É muito bom. Um dia tá com o cabelo assim, outro dia tá com o cabelo diferente, fica muito lindo. E quando a gente pega uma foto antiga e atual, a gente fala, como a gente perdeu tempo, né? Nem fala. E essa questão da transição, ela é uma transição que ela começa dentro da gente, né? Porque nós somos as primeiras a colocarmos essa censura em nós mesmas, né? Falar, não, eu tô feia. E aí essa transição, né? Seja do cabelo liso para crespo, seja do cabelo branco. Eu lembro que eu tentei fazer transição milhares de vezes. Eu tentei fazer, mas eu não conseguia, porque aí eu me achava velha, me achava feia. E aí um dia eu comecei a deixar o cabelo, e aí comecei a usar uma rena mais levinha, e aí fui, né? Porque nós somos as primeiras que começamos com as amarras. As amarras começam dentro da gente, né? Então, esse caminhar, né? Esse transitar. Então, às vezes, a transição, ela acontece várias vezes. Você começa, mas não consegue chegar até o final e volta. Aí começa, vai até metade e volta. Então, quer dizer, é uma questão de você ir trabalhando. Eu observo muito essa questão da liberdade nas meninas, nas mulheres mais jovens, né? Na faixa de 30, 20. E assim, elas estão libertárias no seu modo de pentear, no seu modo de se vestir, na sua sexualidade. Ou seja, a gente já vê uma geração aí com muito mais liberdade que nós tivemos, já estão menos encaixadas, né? E isso é muito bacana da gente observar e aprender com elas, né?
Ô, Ana, Verdade. eu posso falar? Pode, Dê. Então, Pode. desde que eu nasci, eu sofri bullying. Dentro da barriga eu sofri bullying. Na minha cabeça eu achava que eu nasci no lugar errado e que a minha família tinha me trocado, enfim. Algum problema na maternidade tinha acontecido. Porque até hoje eu me acho muito diferente da minha família, né? A aparência, tudo bem, mas eu até tenho alguns traços de pai, mãe e tal, mas a personalidade, a forma de ver a vida foi sempre muito diferente deles todos. Por isso que tinha muita confusão, muita briga. E no colégio era bullying, porque eu era gordinha, eles me chamavam de branquela, porque eles iam à praia, ficavam queimadinhos, bronzeados, e eu não era muito chegada à praia, enfim. Eu era uma criança tímida, eu era uma criança que tinha uma autoestima muito lá embaixo, sabe? Eu achava assim que eu era a pior das pessoas. Mas assim, o que me chama atenção hoje, né, é que lá atrás, mesmo vivendo tudo isso, eu estou olhando aqui para uma foto minha que eu tinha acho que ali 6 ou 7 anos, eu vi a Elis Regina cantando na televisão preta e branca, e eu falei para minha mãe, eu quero aquele cabelo, sabe? E desde então, o cabelo, para mim, é uma forma de expressão. É Não é verdade. por vaidade. É uma bandeira que eu levanto, sabe? É político. O meu corte de cabelo, a minha forma de pintar meu cabelo, ou não pintar, é político. Só que eu não sabia disso. E aí, eu pequenininha, eu tinha o cabelo igual da Elis Regina, sabe? E aí, há uns anos atrás, eu fui ver o especial da Elis, e eu vi o quanto aquela mulher tinha de mulher selvagem dentro dela, mas o mundo não permitiu, né? O mundo não permitiu. E aí, claro, por causa das drogas e tudo, ela acabou tirando a vida, né? Ela não aguentou o peso do mundo. Ela adoeceu com aquilo ali, ou já veio adoecida. Então, assim, nós que temos essa identificação com uma mulher selvagem, a gente é muito cobrada. Então, acredito que a gente venha com um arsenal extra, sabe? Só que a gente tem que acionar ele. E é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está aqui uma quarta-feira, 9h15 da noite, a gente tem esse arsenal e a gente está acionando, porque não é qualquer mulher que uma hora dessa vai querer, porque lá na minha infância, não, passou. Verdade. Muitas falam para mim, ai, passado não, já foi. Não, já foi não. O que eu sou hoje é fruto do que eu fui lá atrás e do que eu fui conquistando e perdendo e recuperando, né? Então, hoje, quando eu entro nos lugares, caraca, teu cabelo, eu falei, eu que corto, eu gosto de falar isso, que sou eu que corto do meu cabelo, eu que cuido dele, e eu nunca quis aquele cabelão, porque tem que ser, mulher tem que ter, tudo que tem que ter, sempre me incomodou muito. Talvez porque eu seja um adulto índigo, né? Eu fui saber isso depois de um tempo, que eu fui uma criança índigo, só que eu fui calada, fui amordaçada por mim mesma, sabe? Porque eu podia fazer o que eu quisesse. Quando eu comecei a fazer teatro com 17 anos, é que eu me soltei um pouquinho mais, né? Então, é isso que eu queria dizer. Hoje eu tenho orgulho dessa criança, sabe? Dessa criança que depois sofreu pra cacete. Mas ela entendeu que aquela Elis Regina ali era aquela mulher louca, talentosa, louca que eu digo de múltiplos talentos que ela tinha, né? De encarar a vida, como Maísa também, né? Mas o cabelo da Elis, eu, quando criança, eu falei, eu quero ter aquele cabelo, mas eu queria ter a personalidade dela, né? E é isso. Eu precisava falar isso. Eu já percebi essa coisa do cabelo da Elis já tem um mês, mas só que não tive a oportunidade de falar com ninguém. E aí, depois que eu vi, tanto só para terminar, depois que eu vi a minissérie dela, que já tem uns 3 anos, eu peguei esse meu retratinho, que é de criança, e botei no porta-retrato. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu vou mostrar. Tá aqui. Tá lá em cima, eu tenho que pegar um banco. É isso. Mais alguém? Legal. Vamos, Denise. Então, assim como a Denise falou, eu também sempre fui uma criança muito tímida, muito tímida e medrosa. Então, na escola, eu sempre demorava muito para me enturmar, ficava o tempo inteiro, o máximo encolhida que eu pudesse, roendo unha. E essa questão de
de eu não conseguir me enturmar, então eu não era uma criança popular, tinha muita dificuldade de fazer amigos. E na tentativa de alguma forma, eu ser bem aceita, né, não ser rejeitada, eu hoje em dia percebo que eu coloquei muito isso no ser boazinha e no ser prestativa com todo mundo. Então, assim, tanto com as pessoas com quem eu convivia de escola, quanto com os meus pais, e na questão de não dar trabalho. Tanto que, assim, hoje em dia, minha mãe, às vezes, conversando com alguma amiga, ela fala que o meu irmão, a gente na rua, ele fazia birra quando ele queria alguma coisa, e eu, mesmo não tendo, assim, muita idade, muita maturidade, ela me oferecia as coisas e eu falava, se a senhora puder comprar, tipo, eu não fazia birra, eu não fazia questão. Então, eu acho que hoje em dia eu estou conseguindo, só hoje em dia, né? Que eu estou conseguindo me impor mais nessas questões de, assim, se você não gostar, o problema é seu, entendeu? Eu vou fazer da forma que eu achar. Apesar de eu ainda... Antes de eu chegar a tomar a decisão que eu acho que eu tenho que tomar, eu ainda me julgo muito. Com questão de roupa, com questão de cabelo, com qualquer coisa que eu vá fazer, até uma postagem, tipo, se for uma postagem um pouco mais... como que se fala? Polêmica, essa palavra. Se for uma postagem um pouco mais polêmica, eu já fico, mas aí tem fulano no meu Instagram da família que provavelmente vai falar alguma coisa, mas aí depois eu penso, então vou colocar e aí seja o que Deus quiser, porque, tipo, eu tenho a lista de transmissão, eu falo um monte de coisa na lista de transmissão, que a pessoa tem que ser autêntica, ela tem que falar, ela tem que fazer acontecer, mas, na verdade, eu não posso ter medo também de, se eu falo, né, e indico, né, isso para as mulheres, principalmente, que é da lista, então eu tenho que viver aquilo que eu tenho entendido que é a verdade para mim, né? Então eu estou tentando deixar bem de lado esse julgamento e o auto-julgamento também. Maravilhoso. E é um dia de cada vez, né? Gilma, quer falar? O que a Denise falou, isso me serve muito, que ela posta. Ela, de repente, como eu posso não interagir no momento que ela põe, né? Mas isso eu pego para a minha vida e está me acrescentando as coisas. Porque eu sofri muito bullying, como eu já falei para a senhora. Né? Eu tinha um pouquinho de patinho feio. Eu usava bota, usei bota até 14 anos, usava óculos de gatinho, aqui com de gatinho, né? E eu sempre fui aquela pessoa muito magra, né, cabelão, né? Então me chamavam de mortiça, essas coisas todas. Então, hoje em dia, quando a pessoa fala, a gente comenta alguma coisa sobre infância, ou então quando eu comento com as minhas irmãs, ou com qualquer outra pessoa sobre essa criança, né, que nós temos que também lembrar dela, né? Que às vezes lá atrás é que vem o nosso problema, como foi tocado. As minhas irmãs mesmo acham besteira. Pelo amor de Deus, você está pensando que passou lá atrás? O que passou acabou. Não tem nada a ver, você está velha, né? Poxa, o que foi com 6, 7, 8 anos? Não acrescenta mais nada, né? Isso tudo é besteira, tudo é bobagem. Então, hoje, eu aprendi com vocês, né, agora que eu estou vendo que a infância é importante, entendeu? Você saber lidar com problemas, aprender trabalhar esses problemas. Eu estou trabalhando agora, né, com a senhora, com terapia, né, com tudo que eu não tinha. Olha a minha idade, agora que eu estou crescendo, agora que está passando, né, estou aprendendo a lidar com essa fase de patinho feio, entendeu? Só agora, né? E vocês veem que é muito interessante que quando a gente fala, né, a gente chama o arquétipo do patinho feio, todas vocês foram para a infância. Então, não é deixar o passado para lá, né? A gente precisa realmente olhar, visitar esse lugar e ressignificar mesmo, né? Mãe, Aí, meninas,
Oi, vamos lá, Ontem Cláudia. nós estávamos falando sobre as crianças, lembra que estava comentando sobre isso? Lembro. Eu tenho uma neta de 6 anos. Ela já deve ter visto, né, a Júlia lá no terreiro e tal, aquele negócio todo. Eu acho a independência da Júlia, a autoestima dela é uma coisa assim incrível. Eu não conheço uma criança com autoestima tão forte como a da Júlia. Ela é gordinha, toda fofinha, come muito. Aí você fala assim pra ela, Júlia, você está gordinha. Não, eu sou gostosa. Eu amo o meu corpo, eu amo o meu cabelo. Você não vê no nosso tempo não pode falar que isso é coisa de velho. Um tempo atrás, entendeu? Que nós passamos nossa infância, nós não éramos assim. Todo mundo chamava de Olivia Palito, Branca Azeda, entendeu? Rapunzel, que eu tinha um cabelo comprido, essas coisas todas. E a gente ficava ofendida com isso, não mudar, não queria pensar de outra forma. Como a Jéssica estava dando exemplo, que por causa do cabelo, essas coisas todas. Ela tinha o cabelo enrolado, essas coisas. E a Júlia não. A Júlia é completamente diferente. Como nós estávamos falando, que são os espíritos que estão voltando para a Terra, completamente diferente. Ela é assim. Eu fico, gente, que autoestima. A mãe dela não tem 1/3 da autoestima que ela tem. Bacana, bacana. Isso é bom, isso é legal. Mas, de alguma forma, ela pegou alguma coisa sua e da sua filha. Ela desenvolveu, ela poderia ter até esse potencial, mas alguma coisa ela pegou de você e da sua filha. Isso com certeza. Você não, pode ela é minha ter neta certeza. por parte do meu filho. Então, alguma coisa, Ela com é filha da certeza. Natália, da minha nora, que já jogou contigo. Certo, então, a gente... a nossa autoestima ela vai sendo construída na infância. A gente não nasce pronto, né, por assim dizer. A gente vai desenvolvendo isso, pegando... Como a gente ainda não tem aquela mentalidade para ter o discernimento das coisas, a gente pega emprestado, né? Vai lá na mãe, vai lá no pai, vai lá naquelas figuras que a gente ama. E pega aquelas características e abraça aquilo. Obviamente, aquilo vai se desenvolvendo. Se for algo bacana, show de bola. Se não for algo tão bacana, né? Se for uma mãe muito crítica, a gente acaba crescendo um pouco mais crítica, enfim. E as coisas vão acontecendo dessa forma, né? Mas a gente sempre pega emprestado, não tem jeito. Mas a gente chega num tempo, né, em que assim, as meninas elas já têm um pouco mais de liberdade, maravilhoso. Né? As meninas hoje de 20, 30 anos já têm um pouco mais de liberdade que a gente não tinha. E o que nós podemos fazer é desconstruir. Né? A gente tem consciência. O primeiro passo é ter consciência disso, né? De que em algum lugar lá da nossa infância a gente guardou algumas coisas ou absorveu algumas coisas que não eram nossas. E, nesse momento, a gente tem a possibilidade de começar a desconstruir e a reprogramar. Não é isso? Então, o que eu vou propor para vocês hoje é que a gente possa trabalhar isso bem intimamente. Já que a gente voltou lá no nosso passado, eu vou sugerir a vocês que a nossa tarefa de hoje, né, seja a gente pegar uma foto da criança. Eu vou até mostrar uma que eu tenho aqui, que eu estou fazendo esse exercício e eu quero que vocês façam também. Tá? Então, essa foto aqui, ela fica aqui, eu olho para ela todas as horas, todos os dias. Para mim, congelou. Vou mostrar de novo. E a minha mãe, engraçado, né, que a gente... minha mãe trouxe para mim... Faz uma foto da primeira infância, mãe. É. Uma foto da primeira infância? Qualquer parte da sua infância. De quantos anos? Ah, tá, entendi. Qualquer parte, tá? Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever uma carta para essa criança. A gente vai escrever uma carta. A gente vai separar um tempinho para a gente, que a gente esteja com a gente, seja no banheiro, onde for. E a gente vai sentar, respirar, olhar para essa foto
E na hora que a gente sentir aquela energia mesmo, de colocar para fora, a gente vai escrever uma carta. E a gente vai conversar com essa criança, a gente vai perdoar, a gente vai pedir perdão, a gente vai dizer está tudo bem. A gente vai começar a fazer as pazes com essa criança. Porque se a gente não fizer as pazes com essa criança, a gente não consegue avançar nos nossos 21 dias. É o primeiro passo. É por onde tudo começa. Né? E olha quantas coisas que vocês trouxeram, né? Da infância. Você está certíssima, Aninha, certíssima. Isso a gente aprende na multidimensional, né? Trabalhar essa criança, né? Senão a gente não consegue evoluir. Fica muito o ego lá em cima, a teimosia e o comportamento infantil mesmo, né? Exato. Como interfere em nossas vidas isso, muito, né? Muito. Você falou o que você disse hoje, muito interessante. Parabéns. Não fui eu, não, tá? Eu vou tirar os créditos de mim, porque não foi eu, não. Parabéns, parabéns. Eu estou adorando essa aula. Então, a gente tem que fazer as pazes com essa criança, né? Eu acho que é o primeiro passo para a gente poder começar a entender alguns dos nossos processos, começar a falar, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, eu estou aqui, não estou? E eu tenho a oportunidade daqui para frente a fazer diferente. Mas, para isso, a gente vai ter que escrever essa carta. Pode ser dor um pouco, vem alguma lembrança, pode ser que dê vontade de chorar, enfim. Mas vamos entrar em contato com isso, né? Num momento, bota uma música, né? Vai ser difícil, mãe. Não, mas lembra que a gente falou dos desafios de olhar para a sombra, né? Agora é fogo. Mas faz parte, sabe, Gilma? Às vezes a gente, se tiver que chorar, a gente vai chorar, para a gente poder compreender onde é que está essa dor. A gente precisa identificar, né? E é claro, a gente está aqui junta, tá? Estamos aqui, como a Júlia falou, ó, uma segurando a mão da outra, estamos juntas aqui. E aí a gente vai... Estamos amparadas pela egrégora, né? As anciãs, as nossas irmãs, protetores, amparadores, estão aqui com a gente, só pedindo que a gente se abra, né? Para que a gente possa começar a fazer essa limpeza. Tá bom. Mãe, eu acho bem bacana esse exercício, porque na psicologia a gente diz que é o enfrentamento, né? Enfrentamento do nosso passado, enfrentamento do que nos dá medo, do que nos trava hoje em dia. E é bacana ver essa questão da infância, porque a gente começa a ter consciência de muitas coisas que a gente se penaliza hoje, que aconteceram quando a gente era criança, onde a gente não tinha consciência, não tinha culpa, não tinha responsabilidade. E isso toma conta da gente de uma tal forma que nos reflete hoje, né, como adultas. Com certeza, com certeza. E a gente tendo a oportunidade, né, de visitar, é como se fosse um quarto escuro que a gente não visita, né? E a gente vai ter a oportunidade de acender a luz desse quarto, olhar os cantinhos escuros, começar a varrer, começar a olhar, porque a gente vai passar por outras fases nossas também, mas a gente tem que começar pela criança, não tem jeito, né? Porque a gente vai olhar e dali a gente vai começar a caminhar. Não é isso? Ótimo, Ana, muito bacana, proposta show de bola. Já te falei, você está de parabéns, com certeza. Estou adorando o curso. Eu falei que o crédito não é meu, não, hein? Mas você está sendo intermediária. Eu só sou um canal, é isso aí, eu estou sendo um canal. Mas está bacana. E eu vou fazer esse exercício também, tá? Eu vou fazer esse exercício também, né, de limpeza, que a gente precisa realmente passar por isso. Nós estamos hoje é dia 12
nós estamos com uma lua crescente em Touro. Então, é uma boa lua para a gente poder fazer. Imagina, se estivesse na minguante, a gente ia chorar muito. Mas como a gente está numa crescente, aí a gente vai segurar mais a onda, o touro, né? O touro dá uma segurada, é mais terra. Aí a gente vai conseguir fazer esse exercício de uma forma mais tranquila, né? E aí, as meninas, as sagradas que não puderem estar aqui amanhã, porque amanhã o que a gente vai fazer? Amanhã a gente vai... Não precisa compartilhar a carta, claro, porque a carta é nossa, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode compartilhar o que a gente sentiu ao escrever a carta, o que veio, né? E a gente está aqui para se acolher, tá certo? E aí, essa cartinha que a gente vai escrever, aliás, todas as cartinhas que a gente fizer, a gente vai ter uma lua específica para a gente transformar ela, para a gente queimar ela, tá? Então, essa vai ser a primeira cartinha. Se vocês têm o caderno, se vocês separaram o caderno das anotações dos 21 dias, vocês vão pegar essa carta, escrever e vão colocar ela guardadinha, e a gente vai amanhã conversar sobre isso, sobre essa carta. Alguma dúvida, alguma observação, alguma sugestão? Não, por exemplo, Ana, amanhã eu estou fazendo o possível para estar aqui, né? Eu achei que não pudesse nem estar nem ontem, nem hoje, consegui chegar, né? Atrasei um pouquinho, mas eu vi que eu estou achando muito interessante, realmente. Mas amanhã eu vou estar lá no Rio, né? Ah, tá. E à noite, sabe? Entende? Entendi. Aí eu vou perder assim, eu vou fazer a minha cartinha, mas aí... E aí você vai fazer o seguinte, você vai... Quem não puder estar, o que pode fazer? Pode me mandar um áudio do que sentiu, porque aí a gente vai compartilhar aqui, vai ficar gravado, enfim, a gente vai trabalhar junto todas as impressões, tá? Mas não deixa de fazer sua cartinha hoje, quando a gente terminar. Eu faço. Né? Aí faz a carta, e aí amanhã você manda um áudio para mim, olha, Ana, eu senti isso, e aí eu vou trazer isso para o grupo amanhã, dos sentimentos, enfim, vamos tentar trazer isso para a gente poder compartilhar, né? Para a gente poder se conectar uma com a outra também, com a dor da outra. Né? Exatamente. O intuito também é esse, né? Tá identificar que a gente, apesar de termos sido patinhos feios, hoje nós somos lindas gansas. Verdade, é isso aí, é um exercício diário. Eu lembro que no final da história, eu ouvi essa história, eu era muito pequenininha, né? E aí uma coisa, quando eu lembro do patinho feio, eu lembro do ganso lindo, garboso, e aí ele encontra no final da história, né, a sua tribo. E aí ele fala, nossa, mas por quanta coisa eu passei para poder chegar aqui e encontrar minha tribo, né? E aí ele passa por tudo aquilo que ele passou e ele vê que aquilo foi aprendizado para ele, e as pessoas falam a mesma língua que ele, são iguais a ele. Não que a gente tenha que ser igual, mas eu acho que a gente tem que achar a nossa tribo mesmo, porque a gente passa a vida, como a Denise falou, se achando um extraterrestre, achando um estranho, né? E aí, de repente, a gente entra num grupo de mulheres onde a gente ouve coisas que a gente sente, que a gente sentiu, que a gente pensa, e a gente fala, poxa, eu não sou tão patinho feio assim como eu pensei, né? Eu tenho uma tribo, né? Então, vamos fazer isso, né? Vamos começar aqui a criar essa identidade, essa identificação com essa criança. Ok. Ok, meninas? Ok. Uhum. Eu acho que hoje, assim, a nossa aula foi um pouco mais curta, mas eu acho que ela foi intensa. Então, a gente precisa... Como é um trabalho que a gente vai precisar fazer daqui a pouco, então a gente vai encerrar, vai
enfim, fazer esse trabalho com bastante carinho hoje e trazer para aqui, para o grupo amanhã, para a gente poder trabalhar as nossas questões aqui em grupo. Então tá. Tudo bem, meninas? Tá ótimo. Tudo bem. Boa noite a todas. Beijo. Boa Boa noite. Eu desejo a noite. todas uma noite boa. Qualquer Boa coisa, noite. é só ligar para o telefone Boa vermelho noite, do comissário Sagrada. Gordon. A gente dá uma help. Tá bom. Tá Então, bom. vamos embora. Vamos firmes, ó. Até Muita amanhã, força. meninas. Uma noite linda para todas, tá? Beijo. Beijo. Boa noite. Patrícia, Tchau. manda um beijo para o Xande. Tchau, boa noite. Ele mandou Boa um beijão noite. para você, Manda amiga. outro para ele. Estamos aguardando você. Estamos todos Estaremos ansiosos aí. aqui. Estaremos aí. Beijo. Beijo. Tchau, beijo, tchau.